mas aquilo que necessitamos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero falar para a igreja que tem pouca gente, né, pastor? Por causa da eleição, o pessoal voltaram e esqueceram de vir para a igreja. Muitos templos estão fechados, né? Mas não é momento e nem hora de nós fechar o templo de Deus por causa de eleição, não, irmão. É tempo de nós abrir as portas e trazer o povo para a casa do Senhor, para adorar o nome santo do Senhor. Amém? Que Jesus use o servo dele em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. O poder de uma aliança. Pode sentar em nome de Jesus. Fiquem à vontade a todos. Antes de tudo, com a tua cabeça baixa mesmo, curve a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, Pai, a revelação plena da tua palavra. Pedimos, Senhor, que tu venhas falar conosco, Deus, de uma forma especial. Que o ensinamento hoje, Deus, venha nos trazer arrependimento. Que o ensinamento hoje venha nos trazer, Senhor, Pai, uma unção de ousadia no teu Espírito, para que possamos avançar, Senhor, na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a cada pessoa aqui, meu Deus, eu não sei como é que estão as alianças dos teus filhos para contigo, mas eu profetizo, Senhor, que a partir de hoje, não por mim, mas porque a palavra é tua, porque o poder é teu, porque a majestade é tua. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, Pai, que tu venhas fazer grandes coisas em nosso meio. Venha trazer, Senhor, a alegria do teu Espírito. Venha trazer, Senhor, o renovo, a esperança. Meu Deus, que o Senhor possa renovar aquele Deus que está enfraquecido pelas lutas, pelas adversidades. Que o Senhor possa dar o equilíbrio àquele que está em dúvida. Que o Senhor possa, Senhor, trazer o Espírito, Pai, de fortaleza para aqueles que estão se sentindo fracos nessa noite. Meu Deus, eu te peço pela tua misericórdia, porque nós não somos nada, mas tu és tudo, Deus, na nossa vida. Nós confiamos, não é na nossa sabedoria não, Pai, não é na sabedoria do homem, não é na sabedoria dos livros, Senhor, mas é na sabedoria da tua palavra, porque ela sim, Deus, tem o poder de mudar a história das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero falar sobre 3 alianças que foram formadas na Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16. O poder dessa aliança mudou uma história de uma nação. E diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares ali à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, olha que tremendo. Se você observar o contexto dessa história, nós estamos numa história em que há uma perda, numa história de uma mulher que ela está passando por dificuldades muito grandes, financeiras, emocionais. Ela perdeu primeiro o seu marido, depois ela perde os seus filhos. Mas no momento de maior fragilidade daquela mulher, porque é muito fácil nós estarmos perto de pessoas que estão dando tudo bem, quando elas não estão passando nenhum tipo de dificuldade, quando elas não estão passando por nenhuma enfermidade, quando elas não estão com nenhuma dúvida na sua mente, quando elas estão firmes na igreja. Mas nós sabemos que a nossa vida ela não é só vista de vitória em vitória. Existem momentos sim que nós estamos fragilizados. Existem sim momentos em que nós não conseguimos orar. Existem momentos que nós não conseguimos clamar. E aí esse é o momento em que nós precisamos fazer alianças. A
primeira aliança que nós precisamos fazer é com o Senhor. É para que aonde nós estivermos, ali Ele esteja. Moisés falou dessa forma: Senhor, aonde eu estiver, o Senhor esteja. Se o Senhor está dizendo que vai me enviar, que tu seja a resposta que eu estou precisando. Mas também precisamos aprender a ter alianças na terra, alianças de amigos, alianças de pessoas que orem por nós, alianças de pessoas que não vão nos abandonar a primeira falha que nós tivermos. Ruth, aleluia, ela olhou para sua sogra e ela tinha tudo para dizer: não, aqui tu vai embora, aqui tu vai continuar caminhando, não tem dinheiro, não tem filho, não tem nada, parece que tu está até com uma zica, tudo parece que acontece de errado com você. Mas ela toma uma decisão. E o que eu sempre digo na igreja, irmãos, as nossas vidas, elas não são transformadas por sentimentos e emoções, mas as nossas vidas, elas são respondidas através das decisões que nós temos. Nós temos a decisão de abandonar, ou nós temos a decisão de ajudar aquele que está caído. Nós temos a decisão de aborrecer, ou nós temos a decisão de amar. E como Cristo Jesus amou a sua noiva. E a aliança, ela é tremenda porque ela não se rompe. Ela está ali fortalecida. Fortaleça laços. A Bíblia diz que é importante nós criarmos laços. O que é que você está produzindo no coração das pessoas que estão à tua volta? Repulsa, contenda, brigas? Ou você tem se disposto a construir relacionamentos saudáveis? Se uma amizade, meu irmão, nunca te chama para você orar, desconfie. Se uma amizade nunca te chama para buscar, meu irmão, tem alguma coisa de errado. Se alguém te procura só quando você está abastado, se alguém te procura só quando está tudo muito bem, quando você tem condições de sair para lanchar, para ir para o cinema, se alguém te procura só nesses momentos, meu irmão, abra os teus olhos, porque a Bíblia diz que até o dia mau, uma hora ele vai chegar. E aí, quem são as pessoas que você permitiu que te cercassem? Quem são as pessoas que vão te sustentar em oração? Porque tem momentos que nós não conseguimos, mas nós somos sustentados pela oração de intercessores. Nós somos cobertos da oração de homens e mulheres de Deus que estão ali de joelho para que você esteja de pé. Ruth, ela foi muito sábia porque ela não desconstruiu a aliança que ela tinha com sua sogra. Ela optou sair de sua terra, ela optou a ir para outro lugar, mas ela tinha um coração obediente. Ela tinha um coração inclinado, porque ela conheceu não só as tragédias na vida de Noemi, mas ela conheceu o Deus poderoso que Noemi servia. E é lindo que quando nessa aliança, irmãos, eu quero te falar muito disso hoje, é que quando nós temos relacionamentos e existe uma regra básica, ou você influencia as pessoas, ou elas te influenciam, isso é fato. Ou você está num lugar que você consegue agregar as pessoas para a presença de Cristo, ou você está num lugar que você se corrompe com a primeira palavra que você ouve. Provérbios diz, irmãos, quanto mais eu convivo com uma pessoa, pastora Zé, mais eu começo a ter as características dessa pessoa. Você está vendo o porquê que é tão importante construir relacionamentos saudáveis? Sabe aquela pessoa que vive falando mal dos outros? Se você está perto dela, daqui a pouco você está da mesma forma. Aquela pessoa que só vive de reclamação e reclamação, não toma uma posição, uma atitude diante dos problemas, só sabe culpar a mãe, o pai, o amigo, fulano, ciclano. Se você não se policiar, daqui a pouco o seu coração está amargurado da mesma forma. Mas quando eu construo relacionamentos saudáveis, eu vou estar perto de pessoas que vão me inspirar a não desistir da presença de Deus. Eu vou estar perto de pessoas que vão continuar me ajudando a eu continuar no alvo, no
o objetivo, porque Jesus, meu irmão, continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Comece a constituir como Ruth alianças que vão te levar a um Deus que muda a história. Saindo da história de Noemi, olha a ótica de Ruth, viúva, sem filhos, sem saber para onde vai, simplesmente confia na direção. Mas ela foi, ela não ficou parada. O problema é que muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida, nós sentamos na cadeira do descanso. Sabe aquela cadeirinha de balanço que tem em algumas casas, na minha tem? Você vai para frente, vai para trás, mas você nunca sai do lugar. É até confortável estar nela, mas você nunca rompe, nunca sai do ciclo. Ei, meu irmão, hoje é noite de você quebrar ciclos na sua vida. E eu te digo hoje, meu irmão, que é noite de você repensar toda a sua história e dizer: Senhor, em que área da minha vida, Pai, eu constituí alianças que estão me destruindo, alianças que estão me impedindo que eu chegue à presença de Deus. São pequenos gafanhotos, são pequenas ciladas. Eu digo para você, meu irmão, nada vem do nada, sempre tem alguma circunstância que nos leva ao pecado. E não são as pedras grandes que nos levam às quedas, não, mas são as pequenas pedras. Porque a pedra grande, você acaba se desviando dela. Você tem condições, mas as pedrinhas pequenas são tão impercebíveis, e aí a gente começa a dizer: Senhor, isso aqui não vai fazer diferença na minha vida. Eu começar a constituir o meu ciclo de amizade de pessoas que têm um pensamento totalmente diferente, que está inclinado ao pecado. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda no caminho dos ímpios, não senta na roda dos escarnecedores, que sabe selecionar bem as pessoas que vão fazer parte do seu ciclo de amizades, dos seus relacionamentos sentimentais. Tem pessoas que não selecionam e aí acaba trazendo trevas para a sua vida, na sua área sentimental. Ei, meu irmão, é importante construir alianças feitas por Deus. Talvez é melhor você esperar só mais um pouquinho do que você trazer alguém que vai te trazer dores, alguém que não vai te levar para frente. Saiba pedir condução ao Espírito Santo de Deus para que Ele traga pessoas fiéis para estarem lado a lado com você. Sabe qual é o resultado de fidelidade? Olha o que aconteceu com Ruth. Foi para uma terra totalmente estranha, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que obedecem ao seu chamado. Independente para onde o Senhor te mande, quando você colocar os teus pés ali, meu irmão, tudo vai cooperar para o teu bem. Talvez você olhe para o teu cenário e diga: aqui nunca vai acontecer nada comigo, aqui eu nunca vou ser ninguém. Ei, meu irmão, de um cenário caótico, Deus faz cenários de grandes vitórias. De um cenário de deserto, Deus faz cenários de grandes mananciais. Deus é capaz de pegar um escravo. Deus não tirou ele do poço, meu irmão. Deus não pegou José e precisou tirar ele do Egito para fazer uma grande obra na vida dele. Não, meu irmão, não se engane. Foi no Egito mesmo. Foi no meio do processo. Foi no meio da dificuldade. Foi no meio das guerras, das lutas, da humilhação. Mas também foi o lugar da exaltação da vida de José. Oh, aleluia. Não queira pular etapas na sua vida, não, meu irmão. E eu não falo isso só de um lindo discurso, não. Eu digo isso de prática de vida. Porque pra gente às vezes é fácil fechar portas, fechar ciclos, porque está nos causando dores. Hoje nós vivemos uma geração que tudo é descartável. Fulano acertou 99 vezes comigo, mas errou uma, eu descarto porque não presta para andar comigo. E aí sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos isolando. Nós estamos tornando pessoas sem alianças. Saiba amar, meu irmão, saiba perdoar. Saiba viver o processo de Deus
na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre a segunda aliança. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Não precisa abrir, só ouça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que as alianças fazem na nossa vida? 2 Samuel capítulo 9 diz assim: a bondade de Davi com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse em casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele lhe disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência a Deus? Então Ziba disse ao rei: há um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: aqui está o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Toda essa história ela tem início quando, bem antes de Davi ser ungido rei, e ele cria uma amizade sincera e genuína com Jonatas. A Bíblia diz que a alma de Davi amou a alma de Jonatas, porque quando se há uma verdadeira aliança, irmãos, nem o poder da morte dissipa aquilo que aprova o Senhor constituir por meio daquela aliança. Davi, antes de ser rei, ele era servo, obediente. Você pode perceber que entre o período que Davi foi ungido a rei e efetivamente o tempo que Davi se sentou na cadeira do rei, se passaram alguns anos, não foram dias. E mesmo no tempo do silêncio da espera, Davi soube fazer alianças. Davi não precisou tocar em Saul para tomar o trono, tampouco sobre a vida de Jonatas, que era amigo dele. Davi soube esperar o tempo de Deus. Uma certa situação, houve uma guerra contra os amalequitas, e Saul, pela sua insistência em desobedecer a Deus, ele foi morto. Seu filho Jonatas também foi morto, porque a nossa desobediência, irmãos, ela não gera somente consequência em nós, não, gera consequência em todos os que estão à nossa volta. Talvez você pense: a vida é minha. Não, você não está sozinho. Tudo que você fizer vai constituir consequência, ou seja, para a vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus amigos, no teu local de trabalho. Mas tudo que você fizer, toda ação tem uma reação. Por conta da omissão de Saul, pela sua desobediência, tanto ele como seu filho foram mortos. E o seu neto, aquele que um dia chegaria ao trono, sabe o que aconteceu? Ficou aleijado de ambos os seus pés. E foi levado para Maqui, porque de certo pensaram: se deixar ele aqui, além de aleijado, vai ser morto. Ele foi levado para Lodebar, uma terra longe, uma terra distante, uma terra sem produção, uma terra que nada sairia dali. Mas por conta de uma aliança, o tempo pode até passar, irmãos, mas tem obras que você fez lá no teu passado, que elas vão trazer um resultado para a sua vida nos dias de hoje. São semeaduras espirituais
Tem pessoas que pensam, não estou vendo nada de diferente, para que eu vou fazer alguma bondade com alguém? Para que eu vou fazer alguma coisa para Marta, se Marta não vai poder fazer nada por mim? Por que eu vou fazer algo pela Maiara, se Maiara agora não pode fazer nada por mim? Ei, meu irmão, a Bíblia diz que tudo no tempo, aqui nesta terra, tem um tempo. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um versículo e ele é tremendo, lá em Eclesiastes capítulo 3. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de algum dia tu vai achar e tu vai multiplicar. E eu ficava, com aquilo na mente. Se você jogar uma massa genuína, não estou falando muitas vezes essas massas que a gente encontra hoje por dia, ela vai acabar ficando maior. Talvez aquilo que você esteja fazendo hoje, irmãos, aos teus olhos não vai ter efeito nenhum. Mas é tempo de você começar a lançar o teu pão sobre as águas na vida de outras pessoas. É tempo de você começar a frutificar na vida de outras pessoas. Jonatas estava esquecido. Eu digo que Deus não deixa ninguém em esquecimento. Em várias passagens na Bíblia você vai ver Deus tirando o sono de pessoas para fazer lembrar de situações que aconteceram lá atrás. E foi assim com o rei Davi. O Senhor colocou no coração de Davi: ei, lembra da tua aliança com Jonatas? Existe alguém da descendência dele que você precisa cuidar. Tem pessoas que estão aleijadas dos pés, irmãos, e Deus vai colocar sobre a tua responsabilidade. Tem pessoas que estão saindo de lugares difíceis. Tem pessoas que estão sem forças. Pessoas que as guerras tomaram tudo que elas têm. E o Senhor vai colocar sobre a tua responsabilidade, para que essas pessoas tornem a ter vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Está na hora de nós começarmos a oferecer o pão da vida aos nossos irmãos. Um dia, o rei se esqueceu de Mardoqueu. Mardoqueu um dia tinha livrado a vida do rei de uma cilada. O tempo passou, veio um decreto de morte para anular a vida dos judeus. O rei estava na sua cama confortável, pastor. Não tinha nada que pudesse tirar o sono do rei naquele dia. Mas o nosso Deus é Deus que assombra a vida dos nossos adversários. Ele assombra. É o Deus que tira o sossego para lembrar que existe servo fiel na terra. Toda fidelidade, ela sempre vai ter um preço. Toda fidelidade, você pode ter certeza, irmão, quando você é fiel ao Senhor, Ele vai te guardar. Deus tirou o sono do rei Assuero, lembrou: ei, que fizestes com aquele meu servo? Rapidamente aquele homem veio e chamou os seus servos e perguntou: o que foi feito para aquele homem que usou de bondade com minha vida? E aí aqueles homens responderam ao rei: nada. Isso é tremendo, irmãos, porque às vezes na nossa vida nós esperamos sim. Nós esperamos gratidão de algumas pessoas. Nós esperamos, devolução de um ato bom que nós fizemos. Talvez você não espere, eu espero, irmãos. A gente tem que ser sincero com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Muitas vezes cai no esquecimento e a gente não pode ficar amargurado e frustrado por conta disso. Talvez você lutou por uma pessoa e essa pessoa não reconheceu. Talvez você fez e você não teve a devolutiva, daquele afeto que você depositou na vida daquela pessoa. Ei, meu irmão, momentaneamente você pode estar esquecido na mente do homem, mas eu vou te dizer, da mente de Deus, jamais. O poder da aliança, para nós voltarmos para a história de Jonatas e Davi. Por uma aliança feita há muitos anos atrás, o filho daquele homem foi retirado da terra de Lodebar e ele voltou a se assentar na mesa do rei. Tem muita gente que há muito tempo não vem para a mesa do rei, e eu creio que a mesa do rei é este
Eu creio que a mesa do rei, o banquete dos santos, é este lugar que nós viemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que você precisa, e eu preciso tirar de Lodebar, para que volte a se assentar na mesa do rei. Para encerrarmos, a principal aliança que vem sobre as nossas vidas, que é a aliança do nosso Pai eterno, esse que nunca nos abandona. A Bíblia diz que pode a mãe ainda que amamenta esquecer do seu filho, porém o Senhor jamais se esquecerá de nós. Ele não se esquece. Essa é a minha alegria, a minha esperança, porque Ele não esquece de mim. Ele não esquece de mim quando eu estou falhando e Ele estende as suas mãos: filho, volta ao caminho. O Senhor não é como o homem. O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. A Bíblia diz em João 16, 31 ou 32, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele fez uma aliança conosco através de seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção dessa aliança, irmãos? Eu glorifico ao Senhor, porque essa aliança me faz estar vivo. Eu digo que todos os dias para eu estar vivo é uma vitória na minha vida. Eu digo que todos os dias estar de pé é bênção de Deus na minha vida, porque é a aliança dele comigo. Ainda que por mais que eu fizesse 1000 obras para o Senhor, não chega perto da bondade e do amor dele sobre nós. Jeremias 31, versículo de número, aleluia, 31, Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha que lindo, irmãos, e esse tempo chegou sobre as nossas vidas. Esse tempo chegou de fazer este concerto novo, essa aliança nova. Ei, o noivo já está aqui para você, dizendo: ei, eu tenho uma aliança contigo. Agora é a tua noite de dizer: Pai, eu também tenho uma aliança contigo. É forte, irmãos. É tempo de respostas a Deus. Deus quer ouvir a tua resposta. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu clamor. Hoje Deus quer uma decisão da tua vida. Eu quero convidar o irmão Jefferson para ele estar louvando mais um hino nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente. Hoje é noite de você refazer a tua aliança com Deus. Eu não estou dizendo só para os crentes, para os não crentes, né? Eu estou dizendo para aqueles que precisam renovar a sua aliança com Cristo. Pai, eu falei: Senhor, eu estou em débito contigo. Eu sei que eu não estou orando o tanto que eu deveria orar. Eu sei que eu não estou sendo honesto o tanto que eu deveria ser. Eu sei que eu não estou sendo produtivo na tua casa como eu gostaria de ser. Mas, Senhor, hoje eu preciso da tua bondade. Hoje eu preciso do teu renovo. Hoje eu preciso do teu amor. Pode vir, igreja, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, escreve, Senhor. Escreve, Pai, o nome dos teus filhos, Deus, no livro da vida, incluindo a mim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, renova-me, Senhor. Renova.